Eu fazia um tratamento num mês, no outro mês eu esperava para ver se engravidava. Para mim voltar a fazer o tratamento, eu tinha que fazer teste de gravidez, né? Para mim ver se eu não estava grávida. Eu fiz mais de 60 testes de gravidez. Deus. Era uma coisa assim que já estava me incomodando. Eu me sentia humilhada, porque eu ia para um médico, ia para outro, e um falava uma coisa, outro falava outra. Ah, talvez seja isso, talvez seja aquilo e tal. Eu via que meu esposo já estava cansado. Ele não gostava que eu me frustrasse. Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Resgatando Valores Espanha. Esse é um canal de testemunhos que vão edificar a tua vida. Antes de mais nada, quero que você seja aqui um ajudador nesse projeto. Compartilhe os nossos testemunhos e nos ajude também inscrevendo-se. Isso mesmo, inscreva-se, também comente e nos ajude nesse novo projeto. O Resgatando, todas as terças-feiras, às 19 horas, estará emitindo um testemunho para você ser edificado. E antes de mais nada, quero compartilhar aqui uma palavra com vocês, como sempre. E a palavra de hoje está em Salmos 113, 5, 9, que diz assim: Quem é o Senhor, nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o pequeno e do montouro ergue o necessitado, para o fazer assentar entre com os príncipes do seu povo. O versículo 9 diz assim: que faz que a mulher estéril habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Essa palavra tem tudo a ver com a nossa convidada de hoje, que vai nos edificar com uma história de fé. Bem verdade que esterilidade não era bem o seu caso, mas era algo parecido. Você é convidado para estar aqui acompanhando esse testemunho dessa mulher guerreira, dessa mulher que passou por uma situação onde ela não poderia gerar, mas que o Senhor a visitou. E como disse bem aqui, esse versículo 9, só mesmo nosso Deus pode fazer aquela que não tinha filhos habitar em família. Quero, antes de mais nada, dar aqui algumas informações, como sempre fazemos, a respeito da nossa convidada. Ela se chama Alessandra Veloso Chaves. Ela é natural de Paranaguá, Paraná. Ela é casada com Jerry Carlos Chaves. Ela é mãe de 2 princesas, Maria Clara e Sofia, e eles moram há 7 anos na cidade de Málaga, Espanha. A irmã Alessandra, ela congrega juntamente com a sua família na MSBN Málaga, aonde são pastoreados pelo pastor Maico Farias. Na mesma igreja, a irmã Alessandra, no momento, atua na assistência social da igreja. E, como digo sempre, sem mais delongas, aqui está a nossa convidada, a irmã Alessandra, linda. Alessandra, seja muito bem-vinda ao nosso podcast Resgatando Valores. É uma alegria muito grande, irmã Alessandra, ter você aqui, e eu tenho certeza que Deus vai te usar neste lugar. Amém. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra direcionada para as pessoas que estão acessando e que ainda vão acessar essa mensagem. Obrigada, Rosana. Obrigada pelo convite. E obrigada pelo convite. E espero que o meu testemunho seja de bênção. Amém. E que as pessoas
escutem aquelas que precisam e que vêm edificar a vida delas. Amém, amém. Queridos, como eu sempre comento aqui, antes de nós nos sentarmos, né, de que eu me sente aqui com a minha convidada, o meu convidado, eu ouço antes os seus testemunhos e eu confesso quando quase sempre, né, estou ali ouvindo em casa o testemunho dos amados. A gente se emociona, porque a gente vê Deus e, assim, eu já conhecia, né, um pouco dos detalhes do testemunho da nossa convidada, porque nós frequentamos a mesma igreja, a MSBN Málaga, mas eu confesso que outra vez ouvindo, o Espírito Santo nos fala outra vez. Isso é a palavra de Deus, isso é o poder de Deus, né? A gente, na verdade, a gente não se satura de ouvir. Cada vez que a gente ouve, até mesmo o mesmo testemunho, Deus fala outra vez conosco. Então, Alessandra, como eu já disse, volto a falar, Deus vai fazer grandes coisas aqui nesse estúdio. Amém? E eu quero, assim, iniciar o nosso bate-papo, né? Te perguntando sobre um pouco da tua infância, para que os espectadores, para que as pessoas possam entender como foi a tua vida ali com teus pais, quais as lembranças que você tem e o que mais te marcou. Bem, eu nasci um berço evangélico, Uhum, meus pais sempre na igreja, sempre faziam parte de. Então eu cresci já fazendo parte da igreja. Meu pai sempre teve cargos na igreja, minha mãe também no círculo de uhum. oração. E eu sempre acompanhei, desde pequena, desde infância, jovem, sempre com meus pais e sempre acompanhando meus pais. Então, Você foi nasceu assim, em berço, né? já Em desde berço quando, evangélico, como dizemos. sim, sim, já nasci, meus pais já eram evangélicos Uhum. e já sempre acompanhei, sempre, nunca saí da igreja, na verdade. Sempre acompanhei meus pais e até sempre, Uhum. sempre na E igreja. eles te deram assim, né? Você tem os teus pais como exemplo, né? Sim, Como um sim, bom testemunho. Seu pai era obreiro na casa do Senhor, sim. sua mãe ali à frente do círculo de oração na igreja, Sim, a mãe sempre né? fez parte, ou na liderança, ou Uhum. fazendo parte na diretoria, né? Mas sempre envolvida Envolvidos no no ministério e na ministério, obra na obra. dentro da igreja. Eu ouvi no teu testemunho que você, assim, né, ainda que tivesse ali o bom exemplo do seu pai, da sua mãe, mas que como a sua fé, você mesmo, você tinha alguns problemas, né? Não de fé, né? Essa não seria bem a expressão. Mas você ficava um pouco chateada, né? Sim, Com seu pai, porque ele sim, porque cobrava meu de pai era você muito, correto. muito correto. Tinha que fazer tudo correto. Então, assim, como dizia, ah, mas todo mundo pode, mas eu não podia. Eu não podia. Mas, e sabe assim, quando a gente é jovem, assim, Uhum, adolescente, e aí a gente fala assim: ah, mas fulano fez e ninguém falou nada. Meu pai não tinha essa. uhum, Ele era muito correto, eu tinha que ser, então eu uhum. ficava brava, ficava chateada. Mas pai, mas eu não podia. Ele foi muito correto, sempre foi muito correto e ensinava o certo, na Tipo, o verdade. filho, né, do irmão não sei quem fez, mas por É, que eu não posso, né? aham. A filha do outro Às obreiro vezes, assim, fez, por que eu eu fazia a não? mesma coisa que minhas amigas, Aham. né, da época, assim. E aí só falavam de mim, sabe? Ah, filha do irmão João. Não, eu não tinha nome na igreja. Meu É Deus, Alessandra. Não, a filha do irmão João, que tremendo, que sabe? tremendo. Então eu Seu cresci, pai era referência. sim, meu pai, porque o pai sempre, ele sempre quis muito certo. Então, como eu Uhum, dizia assim, para mim poder pedir o que é correto, você tem que fazer o correto. Eu tenho que uhum. cobrar primeiro do meu filho, para depois eu cobrar do filho dos outros, né? Então, eu não posso cobrar sendo que você não faz o correto.
né? Amém, amém. Ele Então, zelava, né, pelo meu andamento pai da sempre casa, foi um assim. obreiro que tinha um bom testemunho, né, e Sim. como diz a Bíblia, né, que aqueles que os E, presidem, né, no e o Senhor, né, pai, ele ficou acho que uns 20 anos na tesouraria da igreja. Então era uma pessoa um assim muito cargo de avisada. confiança, É. né? Então era um cargo também que sempre estava junto com pastores, né? Sempre estava junto com os pastores, então ele era muito certo, muito correto. Amém, Então eu cresci amém. assim, claro que tinha vezes que eu ficava chateada, falava, Não nossa, pai, entendia. mas eu não posso fazer Todo nada, né? mundo pode, menos Todo mundo eu, pode, né? menos Imagina eu. seu pai falando, não, você não é todo mundo, né? Bem Eu isso. falo isso para os meus filhos Aham, ainda, mas você não, não mas é todo você não é mundo. todo mundo, Se todo mundo né? fizer, mas você não pode fazer. Era assim. Alessandra, uma outra expressão, né, que eu escutei no áudio do seu testemunho, né, e no momento, né, eu achei assim super curioso, né, que chegou um momento, né, que era a idade de namorar e você via outras meninas ali namorando, mas o seu pai estava sempre dizendo que não. E você inclusive falou uma frase, né, se Jesus voltasse, fala pra gente Aham, aí que não, eu achei era o tão seguinte. interessante. Como a gente sempre fazia parte das igrejas, já estava no meio, né? Então já tinha aqueles pastores que falavam assim pro meu pai na brincadeira, ah, meu filho, eu tenho meu filho, sabe? Tem a minha, pra sua filha e não sei o quê, que era um filho de pastores. E aí meu pai falava assim, e às vezes nós brincava em casa. Falava assim, pai, tem fulano, minha mãe brincava, né? Minha mãe já era mais maleável, assim, na questão dele. Minha mãe falava assim, namore, saiba namorar. E meu pai dizia assim, vamos orar mais um pouco. O pai mais rígido, né? Aham, vamos orar mais um Ma- pouco. Não, vamos continuar orando, ainda não é tempo. Aí eu falava assim, nossa, pai, todo mundo namora, menos eu. Jesus vai vir e eu não vou namorar, porque eu nunca posso. Nunca Eu pode. nunca posso, né? Ai, que tremendo. Então, e a minha mãe, né? Minha mãe sempre falava, não, tem que namorar e não sei o quê. E ele falava, não, ainda não é hora. Vamos orar. Vamos orar. Era o Então, cuidado, né? O cuidado do é. seu pai, né? A proteção, porque, claro, com a experiência dos pais, né? Na verdade, o que eles querem, na verdade, é o melhor para os filhos. E seu pai entendia isso, mas, claro, você na idade, como toda adolescente, não consegue entender que Mas ao muitas mesmo, restrições era o cuidado do pai, sim, né? Da mas ao mãe. mesmo tempo, eu sempre tive comigo que a pessoa certa para mim vai ser aceito pelo meu pai. Eu tinha isso, eu pedia para Deus. Eu pedia Deus que a pessoa que seja certa para mim seja aceita pelos meus pais, sabe? E por Deus, claro, primeiramente, e pelos meus pais. Então, ao mesmo tempo que eu ficava brava, eu ficava chateada, eu tinha lá no fundo que na hora certa, como dizia meu pai, na hora certa ainda não é o tempo, ainda não é o tempo. Então, na hora certa vai aparecer uma pessoa que vai ser aceita pelo meu pai. Amém. E aí depois, né, desse tempo, daí você na igreja, né, encontra essa pessoa certa, né? Nos É, fala um a pouquinho como pessoa foi. certa, mas como diz, era o homenzinho torto, sabe? Ele não era crente na Ele época. era, Ele não, já era quando a crente? gente se conheceu, ele já era da igreja. Sim. Mas assim, não vinha do que a gente imaginava, que era filho de pastores, do nosso meio, sabe? Era uma pessoa que chegou na igreja. Estava Só passando que pelo processo de conversão. aham, e só que assim, como Deus conhecia meu coração, Uhum. ele era uma pessoa super temente, respeitador, Amém. sabe? E que foi aceito pelo meu pai, que eu fiquei surpresa. Uhum. Porque meu pai sempre dizia, né? Vamos orar mais um pouco, ainda não é a hora. Para os filhos de pastores. E aí, filho de pastores ou da igreja mesmo, que fala, nossa, tua filha tá bonita, tua filha tá crescendo e tal. E quando apareceu meu esposo, né, que a gente começou, meu pai disse assim, vão conversando. Opa, já mudou. E ele que era tão exigente, Já mudou a já frase, já não era, não é tempo ainda, não vamos devagar, vamos orar. Ele te falou, deu uma esperança. vão conversando.
Então, aí eu já falei, opa, então já deu uma brechazinha pra... E vamos conversando. E Amém. assim a gente fez. Desde que Vocês quando a gente... oraram com a permissão dos seus pais, Sim. né? E a gente sempre foi de conversar. Diálogo. A gente sempre conversou. Até hoje a gente conversa muito. Senta, conversa sobre um Amém. assunto, sobre outro. É sempre nós dois. Amém. Eu acho muito importante isso, né? Amém. Então, a gente continua fazendo o que meu pai falou no começo. Vão conversando, Que né? bênção. Então, a gente começou a se conhecer. Não era um namoro, como quem diz assim, uma paixão, sabe? Sim. Porque a gente não se conhecia, a gente não tinha aquela, ai, eu tô amando. Não, foi crescendo, Foram foi se conhecendo aos construindo. poucos. E isso é até muito importante, né, Alessandra? Sim, Porque, assim, aquele começo que não é a coisa da paixão, né? sabe aquele Movida por aquele. sofrimento Isso é a que a coisa pessoa do. fala, ai, E que muitas vezes as pessoas se enganam com isso, aham, né? ou um gosta, o outro E o gosta outro não menos. Não, gosta. foi assim, a Vocês gente se começaram como conheceu, amigos, aham, e conversávamos, e só que já foi um namoro com propósito. com propósito. A gente ficou entre namoro e casamento 3 anos. Foi 1 ano e meio de noivado, a gente noivou com 1 ano e meio, e 1 ano e meio de casamento. E aí meu pai. Só que nesse 1 ano e meio de noivado pro casamento, a gente construiu a nossa casa, tipo, compramos terreno, e só nós dois. Meu pai disse assim: faço tudo que vocês puderem para vocês. Com o casamento, vocês não se preocupem. Então, o meu sogro também, ele apoiou, ele depois ele falou: "Não, a gente vai fazer o casamento de vocês. Então, tudo que vocês quiserem fazer para vocês, Uhum. vocês façam". Então, a gente comprou terreno, a gente construiu, projetou a Amém. casa e foi tudo assim juntos, nós dois. Irmã Alessandra, outro dia a gente estava aqui com uma outra convidada no podcast e ela falou algo assim diferente que você, né? E foi algo que nós estávamos aqui conversando antes, né, de entrarmos no ar, que cada pessoa tem uma história, né? Há situações onde a gente não teve uma boa estrutura, né, no lar, teve uma infância, né, bem conturbada. Mas no seu caso foi uma infância, né? Uma adolescência estruturada. Sim, E aí você falou algo, né? Aqui agora que tudo ia se encaixando. Vocês tiveram a aprovação dos pais de vocês, né? Dos teus sogros. E a gente falou aqui, né? Eu digo nesse podcast onde a gente fez com outra pessoa que quando as coisas começam mal, geralmente termina mal, sim, né? Quando as coisas não têm um bom começo, um bom fundamento, isso já é um sinal de que as coisas não vão terminar muito bem. Mas aí você falou, nós começamos bem, né? E por isso nós prosseguimos bem, pelo menos no que seria o relacionamento de vocês, a estrutura familiar, esse conhecimento, esse diálogo que vocês tinham, né? Então, sim, assim, vocês tiveram um bom fundamento, como diz a palavra de Deus, né? Uma edificação já no início, na rocha, com a bênção dos pais e sabendo aonde estava pisando. sim. Na verdade, eu sempre tive essa base desde casa, né? Meu pai, minha mãe, sempre foram exemplos para mim. Que bênção. E eu tinha muito disso. Eu falava, eu não quero fazer diferente. Então, a pessoa que for para mim vai ser aceito como filho pro meu pai e minha mãe, sabe? Então, e assim foi. Eles aceitaram meu esposo como um filho, Que bênção. sabe? De aconselhamentos, Aham. de ajuda mesmo quando precisava. Tudo foi. Eles adotaram o Eles teu esposo adotaram, como um filho, sim. né? E muita gente na igreja, que eu me lembro, quando eu comecei a namorar, falavam assim pra mim: Nossa, mas essa moça, né? Tipo, sempre foi da igreja, sempre exemplo, e foi pegar esse rapaz, sabe? Julgavam, criticavam. Uhum. E, e aí eu falava.
tipo assim, eu não ligava porque eu sabia que era de Uhum. Deus. Não porque ele, nesse momento, não teria um bom exemplo, mas Não. você diz por ele não ter vindo de uma linhagem Aham, sim, pastoral, ter nascido dentro da igreja igual sim, você, né? isso. Bem, assim, até pastores mesmo Uhum, chegavam pro meu pai e falavam: Mas, João, veja bem, você não sabe, né, se a pessoa vai. uhum. E meu pai sempre. Meu pai não Creu, era né? muito de Já. falar, mas quando ele não falava, era porque ele estava aceitando. E ele falava: Tá na mão de Deus. Tá na mão de Deus. E assim foi. Meu Deus. A gente É, fez tudo e uhum, provou que até o casamento, né? uhum. Porque foi uma festa muito grande na época, em 2001, que nós casamos. E foi para 500 convidados. A igreja Muita era grande. gente. Que bênção. E foi uma festa, assim, para toda a igreja. Glória a Deus. E Deus honrou. Glória a Deus. Porque eu tinha muito temor. Glória a Eu Deus. tinha Glória a muito Deus. temor de obedecer meus pais. Foi um presente, né? A obediência, né? Que você ali é, plantou, né? O que você foi de filho obediente, é esses princípios que atrai a bênção de Deus, Sim, né? Honrar pai e mãe. E olha, né? Como Deus te honrou ali, né? Uma festa com 500 convidados. Isso é sim, honra do Senhor, né? Todas aquelas pessoas ali que te conheciam o seu esposo, os seus pais, vendo ali, testemunhando o seu casamento. Você falou também, Alessandra, uma coisa que eu gosto muito, que é o meu esposo era para os meus pais, né, para sua mãe ainda, um filho. sim. E isso é muito importante, porque geralmente o mundo nos ensina hoje aquela coisa, né, contra a sogra, contra sogro, Uhum, que tem que ser inimigos, né? Tem até muita piada, né, uhum, contra os sogros, mas eu me encontro nessa palavra sua, embora eu não tenha mais, infelizmente, a minha sogra, somente o meu sogro, mas tenho 3 filhos e dizem até que para meninos, né? Você é mãe de 2 meninas, sim. mas para nós que somos mãe de menino, dizem que as noras, elas arrebatam um pouco, né? Os Uhum. filhos para Porque para o geralmente lado vai pro delas, né? Que é o lado contrário da mãe, dizem, né? Dizem. Então eu tenho 2. Então eu oro ao Senhor, eu digo, Deus, eu não quero Uhum, noras, eu quero filhas. sim, Né? Ontem mesmo estávamos almoçando ali na minha casa e comentamos um pouco sobre esse assunto e eu digo, Senhor, eu não quero uma nora como o mundo prega, né? Como o mundo dita, que é uma inimiga para mim. Senhor, prepara para mim uma nora que não seja uma nora, seja filhas, e sim. que eu seja mãe para elas. E a gente aprende até esse princípio ali, né, na história de Ruth, que de Noemi, que Ruth, ela era como uma filha para sua Sogra. sogra, Noemi, né? Então esse na verdade é o princípio que Deus quer, que a gente, né, né, somos aí unidos em família, nós temos que ser realmente esse vínculo, né? Não é essa coisa que o mundo prega, inimigo, minha sogra não presta, meu sogro Uhum. não presta, ainda que haja uma dificuldade, porque às vezes realmente surge isso, né? Dizem que a sogra tem ciúmes da nora e a nora tem ciúmes, né? Da sogra, né? Então uma fica puxando de um lado e de outro, mas nós que temos o temor do Senhor, nós temos que realmente ser como filhas, né? Para nossas sogras, né? No seu caso, Uhum. que você ainda tem a sua sogra, e elas uma mãe E eu para também nós. fui muito bem aceita por eles, Que sabe? bênção, glória a Deus. Eles, principalmente meu Uhum, sogro, que na época, né, acompanhava mais a gente, e tipo assim, ele sempre me viu como uma filha, glória a Deus. né? Porque ele dizia, nossa, você salvou meu filho, Glória a Deus. né? Foi através do nosso relacionamento que ele viu que o filho dele eh, melhorou em Amém. vida, né? Amém, amém. Então, eu acho muito importante desde pequeno a gente orar. Às vezes lá em casa a gente fala assim: ah, é alguma coisa de namorado, daí a Maria fala: ai, mãe, nem comece, nem comece. Eu falo: mas a gente já ora para É que Deus verdade. prepare. É verdade. E eu tenho certeza que meu pai orava, minha mãe orava desde pequena, Amém. né? Ainda mais por eu ser a única, tenho 3 irmãos, Uhum.
E eu só de menina, Uhum. era A única menina da casa, né? Imagino. até meu irmão, tudo tinha ciúme, né, quando eu comecei a Eu também tenho só namorar. uma em casa, a É, gente tá aí nesse caminho. então, e por isso que eu acho muito É importante. muito importante. Amém, amém. Alessandra, depois do casamento, né? Vocês casaram, e aí eu queria que você falasse aqui um pouco pra gente uma situação bem complicada, né? Que vocês passaram. Vocês não passaram assim a complicação no casamento, Não. né? Aquela situação toda, mas cada um de nós temos as nossas lutas, né? Todos nós temos ali os nossos processos. E no seu caso, né? Depois de casado, né, de casados, vocês, como todo casal, vocês sonhavam em ter, né, filhos. Nos conta um pouco como foi o seu processo nessa área. Nós sempre, como disse, sempre conversamos e sempre planejamos a nossa vida. Vocês sempre quis Planejamos. ser pais. A gente planeja, né? Uhum, E aí depois a gente pensava assim, vamos casar, curtimos, né, a uhum, nossa vida a dois, e depois de 2 anos a gente tenta, eu quero engravidar. uhum, Esse era o nosso planejamento. Passado 2 anos, eu falei, vou parar de tomar remédio e agora eu uhum. vou engravidar. Só que eu não conseguia engravidar. Não conseguia de jeito nenhum. E vamos fazer tratamento. Fiz todo tipo de tratamento. E o tratamento que eu fazia na nossa cidade, que era uma cidade muito pequena, geralmente não tinha. Então a gente ia para outra cidade, que era a capital. Então ali meu sogro me levava para fazer um exame e fiz tudo. Acho Mas que não foi. Não conseguiam. conseguia. Nesse de fazer tratamento e voltar a tomar o remédio, tipo, eu fazia um tratamento num mês, no outro mês eu esperava para ver se Uhum. engravidava, e para mim voltar a fazer o tratamento eu tinha que fazer teste de gravidez, né? Para mim ver se eu não estava grávida. Eu fiz mais de 60 testes de gravidez. Meu Deus. Então eu tinha que voltar, então era muito cansativo. Era uma coisa assim que já estava me incomodando. A gente sentou e o médico falou assim: última etapa que você tem para fazer é inseminação artificial. Eu falei, ok. Eu me lembro muito bem que na última semana, antes de fazer a inseminação artificial, eu tinha que fazer um exame. Só que era um exame muito incômodo para a mulher. Uhum, Eu me sentia humilhada. Porque eu ia para uhum. um médico, ia para outro, e um falava uma coisa, outro falava outra. Ah, talvez seja isso, talvez seja aquilo e tal. E aí, quando eu fui fazer, eu fiz esse exame, e quando eu saí, eu via que meu esposo já estava cansado. Ele não gostava que eu me frustrasse. Porque era cada mês que eu fazia teste e via que não estava grávida, negativo, era uma frustração, querendo ou não. Sim. Então a gente voltava pro tratamento. E ele falou assim: eu fiz esse exame, o médico falou assim para mim, me chamou, nós dois, para conversar. E o médico falou assim: olha, eu vou ser bem sincero com vocês. Aparentemente, você não tem nenhum problema. Nenhum problema. Tipo, ah, você tem isso, então vamos tratar isso. Ele falou: você não tem problema. Só que parece que é o tempo. No tempo certo você vai ter. Uhum. Então, o que a gente pode fazer agora é inseminação artificial. Chegamos em casa, conversamos e entramos num acordo. Não vamos fazer. Já que é o tempo, eu falei isso pro meu esposo. Já que Uhum. é o tempo, então tudo que eu tinha que fazer eu fiz. Então, se for para ter, eu vou ter. Se não for, Deus sabe. E aí, então, né, depois dessa decisão de não fazer esse procedimento, né, que seria a inseminação artificial, vocês têm outra decisão, Uhum. né, que seria a Aí eu, adoção, né? sim, aí eu falei assim para ele, conversamos e eu disse assim, para você
você tem algum problema de você ter um filho adotivo? Ele falou, não. Isso nasceu primeiro no teu coração e aí você compartilhou com ele ou Aham. foi os dois Os juntos dois juntos. conversando? Tipo assim, eu por mim não tenho problema nenhum. Falei, então vamos ver como que é o procedimento, como que a gente faz. Vamos procurar saber como que é. Porque eu, na minha cabeça, e é assim mesmo, que tem uma lista de espera. E eu achava assim, essa lista de espera, todo mundo diz que demora muito. Então, creio que uns 2 anos, eu pensava. Então, é o tempo que se eu tiver que engravidar e tiver o meu filho, se não tiver, né? Tá. Eu me lembro muito bem que fomos buscar uma assistente social da cidade para saber qual que era o procedimento. Não conhecíamos nada dessa área e aí chegamos lá, marcamos uma consulta. Chegamos lá, ela falou, eu falei, não, a gente tá aqui porque a gente quer saber como que é o procedimento, como que a gente faz, o que que precisa para os requisitos que precisa para colocar o nome numa lista de espera para adoção e tal. Ela falou assim para nós, ela olhou bem séria para nós. Primeiro ela fez a pergunta para mim e depois ela fez para o meu esposo. Ela falou bem assim: "Você tem certeza disso?" Eu falei: "Sim." Foi assim, sabe, olhando Sim. assim bem fixo assim pra gente, ela falou: "Você tem certeza disso?" Eu falei: "Sim." Aí olhou para ele e fez a mesma pergunta: "Você tem certeza disso? É isso que vocês querem?" Aí ele falou: "Sim." Aí tá. Aí ela falou bem assim: "Mas vocês têm opção por criança já de idade ou criança grande já ou bebê?" Eu falei: "Eu acho que bebê, porque vai ter o vínculo com a gente já desde pequena." Ela falou bem assim, mexeu lá nos papéis, caderno, essas coisas. Ela falou assim: "Olha, eu nem sei por que que eu tô fazendo isso, mas tem uma mãe Uhum. que tá de 7 meses e que ela vai colocar para adoção. Então a gente já tá acompanhando o caso dela. E, e vocês querem mesmo?" Eu falei, sim. Nós olhamos um pro outro, sim. Vocês tinham certeza, né? Tinha Estava seguro certeza. do que queriam. E aí ela falou assim, então tá. Só que eu não posso garantir para vocês nada que, Essa mãe que a realmente mãe vai vai doar. dar ou vai dar para vocês, né? Uhum. Eu não posso garantir isso. E também não posso dar dados nenhum para vocês. Vocês não Ah, podem. vocês não Não, tinham contato com essa mãe, não. era só através da assistente social. Sim, só através Toda a dela. informação era chegada a vocês pela assistente. Sim. E eu falei, tá bem. Então a gente não sabia se era menina, se era menino. Aí depois de uma semana a gente soube que era menina. E aí parecia que a gente estava Começou a grávida. sonhar, né? É, Assim, ativou aquela coisa de mãe lá aham. dentro, né? E aí ela disse assim pra nós, acho que passou uns 15 dias, a assistente social falou assim pra nós: "Olha, a mulher vai para outra cidade e aí ela já retorna em uma semana." Falei, tá bem. E então a gente ficava naquela apreensão, Uhum. querendo ou não, a gente ficava, né? Eu me lembro que a gente tinha uma viagem no outro mês, que era para uma cidade que a gente sempre ia de férias, e lá vendia muita roupa, era tipo, tinha muita Muitas lojas lojas de com, roupa, né? né, Então a gente indústrias, já vamos para lá, já compramos as o roupas, tudo, enxoval, já fazemos vamos fazendo as enxoval coisas. e tudo, e tá. E nisso, quando ela falou para nós que ela ia para outra cidade, que ela voltava em uma semana, nós, tá bem. Ficamos assim, qualquer coisa você nos avisa e tal. E a mulher nunca mais voltou. Ela não voltou mais. A assistente falava, infelizmente a gente não Uhum. sabe mais dela. Ela não dava mais notícia. Como você se sentia?
Aflita, né? Pra Nessa mim, eu espera, achava nessa assim, expectativa, ou eu perdeu a esperança, ou continuava ao mesmo tempo que eu perdi a esperança, mas no fundinho eu, sabe? E porque sempre pedindo pra Deus, Deus, se for da tua orando. vontade, vai dar tudo certo. E quando a gente soube que uma semana que ela tinha feito a ecografia e que era Era uma menina, menina. o médico disse assim, até dia 25/5 nasce. Então a gente tinha essa data. Tá. Fomos e essa mulher nunca mais voltou. Então eu na minha cabeça eu dizia pro meu esposo, ela já foi para outra cidade, já ganhou neném e já deu por lá mesmo. Já entregou a adoção lá mesmo. Ou ficou com ela, não sabemos. E eles não podiam nos dar mais informação nenhuma. Eu me lembro que nós fomos para essa viagem que a gente já tinha programado e eu falei assim, bem, não vou comprar nenhuma roupa, porque eu não quero me frustrar. Vai que eu faço todo o enxoval e ela não aparece, Meu Deus. né? Aí eu falei assim, eu vou comprar 2 roupinhas. Comprar 2 macacão, porque sempre tem chá de bebê. Se caso ela não aparecer, né? Marca o Meu Deus. coração. Assim, o que você conta, na verdade, segurei pra gente não perder o fio da meada. Assim, porque tem, né, a mãe biológica que ela, né, passa ali aqueles meses gestando e é o vínculo que se cria. E a gente, vendo aí o seu caso, ouvindo o seu caso, assim, já estava sendo gestada no Já? seu coração, né? Uhum. Essa expectativa, esse planejamento, né? Sobe e desce de emoções, é a gerada no coração, Uhum. né? Então, a gente sempre. Aí a gente foi, comprei essas 2 roupas e voltamos para casa. Falei, vamos deixar aí. E passou o tempo. Parece que aqueles 2 meses assim, Eram eternos. eterno. Esqueci. Esqueci, entre aspas, né? Mas assim, tipo, não vem mais. E um dia a gente tava dormindo, 7 horas da manhã, toca o telefone. E eu fui atender. Mas nem, sabe, não tinha aquela, já tava, não tinha mais esperança. E aí ela atendia o telefone, 7 horas da manhã, e era do hospital. Era assistente social. Falou assim pra mim, a, a pessoa, a mãe biológica, chegou hoje Meu e ganhou Deus. neném. Quando eu olhei Meu no Deus. calendário, era dia 25 25, o do dia que 5. estava previsto para que ela Era, tivesse o bebê, a bebê. e ela chegou no hospital, tipo, 7 horas, 8 horas ela teve o bebê. E aí já reacendeu de novo, né? Meu Deus, ela voltou. Aí eu vi que era de Deus, Amém. porque ela sumiu. Sim, Parece que sempre na nossa vida, assim, era como se a gente planejava, mas era Deus que que ia dava. conduzindo cada passo. Aham. Então, nesse dia, quando eu olhei no relógio e eu falei, 25/5 é de Deus, sabe? E aí eu já falei pro meu esposo, ai, nasceu e tá no hospital e tal. E aí a assistente social falou pra mim, você pode vir na hora da visita ver, mas não te garantizo nada. Ok. Fui lá, cheguei no hospital. Eu me lembro que eu fui com a assistente social no hospital, porque eu não podia falar nada. Uhum. Tampouco não vi a Você não mãe, teve contato nenhum com a não, mãe, não chegou a nada. vê-la. E eu tampouco podia falar alguma coisa que era minha, que, sabe? Uhum. E quando eu me lembro só que quando eu olhei ela, ela tava com a roupinha do hospital. Então, tipo, todas as crianças estavam com outras roupas, né, que levando de casa, e ela tava enroladinha, não. Quando eu olhei, eu falei, é a cara do meu esposo. Meu Deus. Deus prepara todas as coisas, né? Até os detalhes. Meu Deus, é a cara do meu esposo. Mas aí aqueles 2 dias, assim, até ela ter alta, Uhum. foi, assim, bem angustiante, né? Tipo, vai dar pra nós, não vai? Vamos ter, não vamos ter, não vamos. Nesse dia você segurou ela nos braços ou você Não, só só viu vi, ali, né? só vi. Tinha No mais 2 crianças berçário. também que eu acho que também ia pra Meu adoção. Deus. Mas quando eu bati o olho nela, eu falei, a cara É de a Jé. cara do esposo.
Eu até brincava com ele, falava assim, marido, ó, você não vai... Porque era a carinha dele. Incrível, Fomos né? pra Como Deus casa trabalha. e, tipo assim, também não alarmamos, não falamos nada e vamos orando. E eu me lembro que na quarta-feira, ela nasceu numa segunda-feira. Na quarta-feira, ela falou assim: nós vamos te esperar até quarta-feira para ela ter alta. E aí, o que que vão decidir? Se vai ser dado para vocês Uhum, ou vai pro operado. abrigo. Nossa. Falei, vamos esperar. Eu me lembro que aí Jerry foi trabalhar na quarta-feira e tal, cedo, e aí ela me ligou. Falou, o neném teve alta, tá tudo bem. E aí você quer vir me acompanhar sem, Expectativa, sem assim. expectativa. Ela não podia me dar expectativa, né? Porque até o último Claro. momento a mãe podia ficar, ou podia dar para outra Poderia mudar de pessoa. opinião, né? É. E aí eu falei assim, vou. Eu, parece que eu era uma leoa, sabe? Tinha uma força assim que eu achava que eu não poderia. E eu fui sozinha com ela. Eu me lembro que quando eu cheguei lá, ela falou assim: Olha, a mãe decidiu que vai. Não, Doar. que eles perguntaram pra ela, né? Você quer que vai pro abrigo ou que vai pra essa família Essa que já tá família. acompanhando? Aí ela falou: Não, eu prefiro que vá pra essa família. E aí, então, eu. Só que daí eu achando assim, agora a gente vai entrar num processo, ela vai ficar num abrigo, talvez até a gente Na ter os parte papéis, burocrática, né? né? Até os papéis, a liberação pra gente buscar, né? Quando eu chego lá, a assistente social vem com a criança, um toquinho assim, Uau. e coloca no meu colo. Meu Deus. Ela é sua. Uau. Eu olhei e falei, Jesus, eu não sabia nem o que dizer. Eu me lembro que a única coisa que eu fiz foi pegar o telefone, ligar pro meu esposo que estava trabalhando. E aí eu falei para ele assim: "Eu já tô com o bebê. Eu já tô Meu com a nossa Deus. filha. Nasceu". Aí ele começou a gritar no serviço, no trabalho: Uhum. "Nasceu minha filha, nasceu minha filha". E chorando, e ninguém sabia o que estava acontecendo. Como que tua filha? Que tua esposa não Não tá disse que estava grávida? grávida. É, e nasceu minha filha, nasceu, já saiu e tal. E aí depois que eu desliguei o telefone com ele, eu já liguei para minha mãe e pro meu pai. E aí foi a mesma alegria também. Falei, mãe, eu já tô com o bebê. Meu Como assim? Deus. Minha mãe nem sabia que eu ia lá. Porque, né, eu não sabia também. Eu falei, eu vou lá só Uhum. para acompanhar. E aí a minha mãe falou bem assim, o quê? Já tá... Ah, para, Alessandra, não brinca. Eu falei, sério? Tudo muito inesperado, né? Dentro. Assim, parece que eu Surpresa tinha ganhado o total. neném sem, sabe, tava Meu todo mundo esperando, Deus. porque, na verdade, ninguém da família sabia, além dos meus pais e do meu sogro Uhum. e a minha sogra. Então, porque a gente sempre foi assim. A gente espera dar certo para depois falar, sabe? A gente sempre agiu assim. Então, e aí eu liguei para minha mãe, meu Deus do céu, e agora? Eu me lembro que era a hora do almoço. Ninguém almoçou naquela casa. Meu pai já pegaram uma banheira do meu irmão que estava sendo usada para outra coisa, já lavaram, já fizeram, Meu vamos, Deus. Um para dar um banho. reboliço, né? Um Meu reboliço maravilhoso. Deus do céu! Eu me lembro que meus irmãos sabiam também que eu estava nesse processo, então as outras pessoas não sabiam. E eu me lembro que nesse dia a minha avó ia sair com a minha mãe. E a minha mãe disse assim. Aí minha avó ligou. Que horas que a gente vai? Perguntando pra minha mãe, né? Que a gente vai no centro e tal. E meu pai disse assim: Ah, agora acho que a Ana não vai, porque a Ana tá com o neném da Alessandra. Como assim, o neném da Alessandra? Que neném? O neném da Alessandra que Meu nasceu. Foi. Deus. Rosana, naquele dia na casa da minha mãe, era um entra e sai de gente. Jesus. Acho que se tivesse, acho que nem tinha grupo de WhatsApp, porque se tivesse era mais rápido ainda, porque era. Um ligava pro outro, você soube? A Alessandra tem neném, a Alessandra adotou um neném, não sei o quê.
Foi tudo assim. Eu me lembro que eu saí com o GR, deixamos ela com a minha mãe. Uhum. Ah, tá, voltando um pouquinho. Eu saí do hospital e eles me disseram assim, a assistente social me disse, nós temos que registrar. Você tem um nome para colocar nela? E a gente já, nesse processo de engravidar e de tratamento e tal, a gente já tinha o nome. De menino e de Já menina. tinha uma lista ali, Já. né? E aí eu falei, Maria Clara. Falei, vai ser Maria Clara. Dela, ai, que nome bonito. E aí foi Maria Clara. Só que ela não saiu com o registro nosso, né? Eles passaram uma guarda para nós, Porque né? assim é o processo É, da adoção, né? sim, porque em 2 anos a gente tinha que levar, eles iam fiscalizar para ver se estava Pra ver se sendo tá bem bem cuidada, se realmente era cuidadas. isso também que vocês Isso, queriam, aham, porque tem muita gente que que não se devolve, né? adapta. E então só depois de 2 anos que ela foi registrada no nosso nome. Mas o nome dela eu que dei. Eu falei Maria Nossa. Clara. E aí, quando chegou em casa da minha mãe, que a família, que é grande, que da parte do meu pai já são 9 irmãos e da minha mãe 8, imagina o fuzuê. Eu sei que nesse dia, no final do dia, eu já tinha tudo pro bebê. Eu já tinha tudo pra ela. Eu tinha berço, tinha carrinho, tinha bebê conforto, roupa, calçado, tudo. Meu Porque eu não Deus. tinha comprado mesmo. E aí a gente só saiu para comprar as coisas de farmácia, de fralda e era como se um bebê tivesse nascido Uma mesmo. sensação única, Aham. né? Só a gente que é mãe sabe disso. O que é isso de comprar cada detalhe para o filho? Você, assim, teve que comprar tudo assim de vez, né? Naquela euforia, Mas que nós deve na ter maior alegria fosse posto, imagino, imagino. Aí eu disse para você que naquele dia depois que a gente saiu da casa da minha mãe, que fomos para nosso apartamento, e aí Jerry já foi, já arrumou o quarto, já montou berço, já tava tudo pronto. E E aí, quando eu olhei assim, que eu falei, meu Deus, tava só eu, ele e o bebê. E a bebê? Falei, Jesus, e agora? Aí Caiu a caiu a ficha. ficha, né? Eu tenho uma filha. Ai, Deus, será que eu vou conseguir? Porque aí agora era noite. Agora eu tenho que cuidar. É só A eu, ele, é responsabilidade de mãe chegou responsabilidade, realmente. né? Não vai ter mais ninguém aqui. É eu e ela, né? Mas foi muito bom, assim, foi uma adaptação. A Maria foi muito bem aceita Glória a por todos Deus. da família, a igreja. Nossa, Glória a eu me Deus. lembro o dia que meu pai apresentou ela na igreja. Meu Deus, Meu Deus, era era assim, esperada, né? era muito Era esperado, muito esperada. muito esperado. Glória a Deus. E depois, né, da vinda da Maria Clara, né, você passou aí esse período maravilhoso de mãe. E, né, no seu testemunho você conta que até com um dia, né, aí você estava arrumando o aniversário de 2 anos da Não, Maria não, Clara. eu, tipo, a Maria Clara tinha me suprido toda a Ah, vontade de sim. ser mãe, Você sabe? não desejava mais ter Não, filho, né? eu já tinha ela e, sabe? E eu tava muito feliz, não Uhum. precisava Não tinha mais mais. expectativa Não, e de querer ter também, tipo assim, filhos. não tinha. Eu, na minha concepção, era que não era pra mim engravidar. Era pra mim Uhum. pegar a Maria Clara e adotar como filha, Uhum. sabe? Você pensava que essa era a vontade de É, Deus, né? Eu já tive, era a adoção já, mesmo. já, e aí já tinha passado pro nosso nome, a gente já não tinha aquele medo, né? Uhum. Aquele receio de dar alguma coisa errada. Ou eu tinha muito medo, eu como mãe, de que a mãe biológica, nesse período de dois Se anos, se arrependesse arrependesse, porque eles e disseram quisesse de isso para volta. nós. Meu Deus. Na hora que a gente assinou o papel lá da guarda, eles não deram uma guarda definitiva. Meu Eles Deus. deram uma guarda parcial. Ou seja, que se nesses 2 anos Nesses a dois mãe anos. quisesse rever, Aham. ela Se poderia. ela se arrependesse e falasse que queria de volta, eu tinha que devolver. Então Meu era dois Deus. anos assim, sabe? Um pouco aflito também. Aflita. Desfrutando ali.
né, vivendo aquela alegria da maternidade, mas ao Mas ao mesmo mesmo tempo tempo, tinha algo ali no coração que sabe, ainda dava o não, a medo. gente não tava sossegado, sabe? Então, quando saiu um amigo nosso que fez o processo todo Da de adoção, finalização da adoção, e quando saiu o papel assim pra nós, assim, definitivo, o definitivo, coração descansou. descansou. Eu falei, não, agora é nossa Agora é mesmo, nossa. e não tem mais quem, Meu né, Deus, que glória a alguém Deus. que queira tirar Aham. de nós. A lei assegurava a vocês, né, Sim, a custódia permanente, né, a adoção, né, sim, sim. permanente. Então ela me Supriu. supriu toda a vontade. Então eu achava que Já tinha esquecido, né? Não quero mais nem engravidar, não quero nem se engravidar. falava mais nisso, né? Na sua Não, casa. não falava. E Maria Clara, meu Deus, cresceu assim, e era menina também. Eu já tinha o sobrinho, mas era menino, então a menina, e meu pai também era muito por ela. Eu digo Muito que amada, foi né? Muito muito, muito, amada, muito. muito E ela era aceita, muito muito cuidada. cerca do meu pai também, da minha mãe, né? Meu sogro também é apaixonado por ela. Que bênção. E ela foi muito bem aceita. Então, não tinha mais a vontade. Aí, quando Maria Clara tinha 4 anos, eu comecei a me sentir mal e tal. Ah, ela já tinha 4 Ela tinha anos. quatro Ou seja, aninhos. 4 anos se passaram, Uhum. né? Deu Desde todo o aquele processo processo, né? Uhum. Descansados, sem Já tava expectativa mais nenhuma. nenhuma. E aí, Maria tinha 4 anos, eu comecei a me sentir mal. Aí, vamos no médico. Aí, eu chego no médico. Eu já tava tão, como quem diz assim, que às vezes a minha cunhada, minha mãe dizia, vai no médico. Eu falava, não é nada, não é nada. Não, eu tô grávida. Isso eu não engravidei. Porque eram sintomas de uma gravidez. Eram sintomas de gravidez, era tipo sono, enjoo, Enjoo, ai, não tô bem, tô uma moleza e aquele tal. Eu falava mal-estar que assim, a gente já E eu falo assim, sabe. não é. Mas fui. Quando chegamos no médico, eu me lembro com meu esposo, o médico disse assim: vamos fazer uma ecografia? E aí a gente fez a ecografia e ele falou: você tá grávida. Meu E você Deus. já tá de 2 meses, tá indo pra 3. Eu falei. E aí Aí volta, reacendeu tudo outra reacende tudo, vez. né? Agora eu vou ter a minha filha, eu vou ter meu filho, né? Uhum. Como já Vou tinha uma ter meu menina, filho, né? E agora porque a esperava um Maria Clara menino. sempre falei assim, desde quando ela começou a entender, desde quando a assistente Sim, social falou bem assim, a partir do momento que ela começa a entender, você já começa a falar. É importante para ela saber que ela é adotada, vocês falaram com né? ela, então ela cresceu sabendo. Ela cresceu sabendo, eu falava que você nasceu no coração. Você é do coração da mãe. E aí ela dizia para mim, mãe, como que você abriu aqui o coração para me Ai, tirar? que bonitinha. Ai, e nisso eu sempre falei, então, tipo, reacendeu, ai, vou ter um filho meu, né? Nosso, de gestar e tal. E aí eu peguei e fui no médico. O meu esposo tava tudo e o médico falou, ó, não, primeiro eu fiz 3 testes de gravidez. Pra Porque eu ter certeza achava, mesmo. é, Nem porque eu achava acreditava. bem assim, eu vou no hospital pra quê? Aí chega lá, o médico fala assim, você não tá nada. Então eu fazia já 3 testes já que era pra. E aí foi. Aí quando o médico falou assim, o médico foi muito despreparado. Não sei se eu acho assim que foi comigo que já tava tão machucada, porque o médico disse assim: "Nossa, você tá grávida. Ai, que bom", e não sei o quê. Já era um médico que acompanhava. E aí ele falou assim: "Vamos escutar o coração?" Aí meu esposo, vamos, e colocou pra escutar o coração. E aí aquele ruído, né, aquela e ele falou: "Tá perfeito, bebê. Só que a gente vai ter que tirar". Meu Eu falei: Deus. "Como?" Eu na hora Não eu entendeu, né? eu Se não tava entendi. perfeito. Eu falei: "Como assim?" Eu achava que quando ele falou tirar, era tirar de um lugar e colocar no outro, porque o bebê estava na trompa. Meu Eu Deus. achava que tinha essa possibilidade, eu não entrava na minha cabeça.
E aí eu falei assim, não, mas como assim? Ele falou, ó, então você hoje mesmo, você vai se internar no hospital, eu passo a tarde, já faço tua coletagem Meu e já Deus. tiramos o bebê. Eu falei, como? Assim, um balde de água fria, né? Nossa, Aquela coisa de ir eu lá me em lembro que. cima, nas emoções, na alegria. Então, tipo assim, eu achava assim, que se ele falasse, olha, você tá grávida, mas você tá com um probleminha, porque não tá no lugar certo, né? Eu ia entender melhor. Mas ele fez a gente escutar o coração. Meu esposo ficou todo, meu Deus, né? E, e aí acontece isso. Eu falei, não, mas como assim? Eu me lembro que eu saí pela porta do consultório, tinha um monte de mãe esperando grávida. Eu falava, não pode ser. Eu realmente nessa hora eu me revoltei. Com Deus. Me revoltei com Deus. Eu pensava assim, por quê? Eu não pedi para engravidar. Eu não queria. E por que que isso está acontecendo comigo? Eu me lembro que eu não fui para esse hospital que era na nossa cidade. Liguei para minha mãe chorando já e minha mãe, não, calma, a gente vai, vamos para outro hospital que era na outra cidade, na capital. E que era em Curitiba. Aí ela, vamos para lá, porque eu acho que esse médico não tá certo, não dá para confiar e tal, né? E fomos. E aí, chegando lá, o médico que me consultou falou a mesma coisa que o médico tinha falado, só que de uma De forma uma forma diferente. diferente. Ele me explicou: a trompa é igual uma bexiga, e o útero é um bexigão que vai durante toda a gestação. Só que na trompa, Não a se qualquer gera momento, vai se romper e aí é perigoso para para você. você. Aliás, se gera, né? Claro, se gera, Só que cresce, foi, mas que é anormal, né? sim, só que foi muito doloroso. Muito doloroso, porque eu me lembro quando meu esposo teve que assinar um termo, que ele tinha que assinar um termo, que se não fizesse a cirurgia, ele se responsabilizava que eu poderia morrer, no caso. Podia dar uma complicação e eu morrer. E ou ele autorizava que ele estava autorizando tirar um bebê perfeito, Meu Deus. sabe? Foi muito duro. E a gente chorou muito. Eu falava assim, olha, eu me lembro assim até hoje. Eu naquele centro cirúrgico, olhando pro teto, assim, que era cheio de luzes, né? Que fica aquela luz assim. Sim. E eu olhava e falava assim, meu Deus, por que que você Aquele tá momento, fazendo? você e Deus, né? A Aham, gente e Deus. eu e Deus. Eu falava, por que As que o senhor tá perguntas. fazendo isso comigo? Eu sempre fui temente. Eu sempre tive na igreja, sabe? Quando começa as perguntas, por quê? Por que, Senhor, que o senhor tá fazendo isso comigo? E saí do centro cirúrgico. O médico, obviamente, me disse assim: eu vou tentar não romper a trompa, Para mas que você não perdesse para que eu não perdesse a a trompa, trompa. né? Aí eu me lembro quando eu saí, o médico falou: infelizmente não deu pra gente Salvar a salvar a trompa. trompa, então você perdeu uma trompa. Mais um, porém. Mais um, Mais um né? agravante, né? Mais um agravante. Na Então, situação. quando eu cheguei no quarto, eu tava assim, eu não falava. Eu não queria que falassem nada, porque eu tava mesmo, sabe? Era um período assim que eu me tranquei com Deus e parece que eu não queria falar com Deus, sabe? Não queria, não entendia. E, e aí minha mãe, né, que tava comigo, sempre me acompanhava, meu esposo, e minha mãe dizia: calma, filha, isso é só. Daqui a pouco você vai ver, daqui a pouco você vai engravidar. Eu falava: mãe, eu só te peço uma coisa. Você não fala mais em filho. Estava tão frustrada que não queria nem ouvir palavra de Eu esperança. falei: não fala mais em gravidez. Só te peço isso. Não me fala mais em gravidez, não me fala mais em filho, porque eu não quero saber mais. E aí eu me lembro que a minha mãe falava: ah, você vai ver. Olha, você vai sair desse hospital. Ela falou, ela profetizou pra mim. Ela falou: você vai sair desse hospital com a sua filha no braço. No momento de dor,
Sua mãe foi boca de Deus, Aham. né? E eu não falei, mãe, não fala. E aí meu esposo me lembra que ela falei, ele falou pra ela, sogra, não fala nada mais. Deixa ela passar esse momento. Ela falou, você vai ver só. Escuta o que eu tô te falando. E eu, tá bom, não quero nem escutar mais. Passou o tempo. Isso foi em novembro de 2013. Eu me lembro que era bem pertinho do aniversário do meu pai. E aí já teve aniversário do meu pai e eu passei muito mal, assim, sabe? Tá. Quando foi em 2014, tipo, 6 meses depois, eu tava planejando o aniversário da Maria Clara de 5 anos. Maio. Então, eu sempre fui muito planejada de fazer as coisas antes e tal. E eu me lembro que no aniversário da Maria, eu só queria dormir. Mas dormir, que eu sou muito mal pra dormir em qualquer lugar e tal. E eu me encostava e dormia. Falei, Jesus, né? Que sono que eu tô, né? Aí começavam de novo. Não tá grávida, Alessandra? Eu falei, nem me fale em gravidez. Não quero saber e não estou grávida. Me lembro que daí passou o aniversário da Maria Clara, a gente fez uma festa grande pra toda a família. E, e a mesma coisa, e sono, e sono, e sono. Mas não queria ir no médico, nem queria ir. Não, nem pensar, muito menos naquele médico que era da minha cidade. E, e tá, daí passou o tempo e minha cunhada tava grávida na época, né? E aí ela falava assim, Alessandra, você tá com os mesmos sintomas que eu tive no começo da gravidez. Eu falava assim, não, não é nada. Nem pense, nem. Tá, mas aí ficaram. Vamos fazer um teste, sabe? Daquelas quando as primas se reúnem e Uhum. compraram um teste pra mim. Vamos fazer o teste de gravidez. E a gente foi e fez. Ai, vocês são bobas, gastaram dinheiro. Fomos lá, fiz o teste, grávida. Meu Deus. Falei, não, isso daí tá errado. Não tá certo. Fui, mas comprei mais dois. E aí fiz os dois testes grávida. Mas ainda eu esperei 3 meses pra depois ir no médico. Quando eu fui, Sério. eu já tava de quase 4 meses. E aí, eu cheguei no médico. E aí eu dizia assim, Você não queria, na verdade, era criar outra vez a outra expectativa. expectativa, me frustrar, sabe? E aí eu dizia assim pra minha mãe, se eu com 2 trompas não engravidei, 8 anos tentando, agora com uma, sabe? Parece que Deus deixou mais difícil pra falar, é Eita como eu Deus. quero, né? E, e aí eu grávida. Eu falei, não, não pode ser. Ele falou, você tá quase de 4 meses. Eu não sentia nada, só sono. A gestação inteira foi uma maravilha. Na verdade, quem sentia era ele. Meu marido tinha dor de dente, tinha enjoo, oh, maravilha de Deus. Eu falava, viu, ó, Deus foi tão bom comigo que eu não senti nada Meu na Deus. gravidez. E ele que sentia tudo. E, e foi assim, meu Deus, eu fiquei uma alegria assim tão boa, assim, tão em paz, sabe? Porque aí eu entendi que era o momento de eu adotar a Maria Clara, é, ter o tempo com ela, o tempo que ela precisava também, né? Todo o processo. E engravidar da Sophie. A gravidez foi maravilhosa, foi tudo bem, foi. é, E aí tem o final da gravidez. Quando chegou na última consulta antes de Uhum. ganhar, tipo, a última consulta para marcar o dia do parto. Eu cheguei no meu médico, na minha cidade, né? Uhum. E ele falou assim: Olha, Alessandra, não quero te preocupar, mas você já tá perdendo líquido. Então, eu te aconselho a você ir pro hospital. Só que aqui no hospital, tava tendo alguma coisa no hospital da cidade e tal. Ele falou assim:
eu te recomendo você ir para Curitiba. Eu falei, tá bem, não tem problema. Eu vou para Curitiba. Nós tinha plano de saúde e tal, tudo que podia consultar lá. E ele falou assim: Você conhece o Hospital Santa Brígida? Aí eu falei: Sim, sim, eu já fiz uma cirurgia. Mas na hora, não, Meu Deus, nem caiu a ficha. não. Ele falou bem assim: Eu te indico, eu vou fazer teus papéis aqui para você dar entrada lá, porque eu fiz a minha residência lá. Então, os melhores médicos estão lá, que são o médico que eu me formei. Então, qualquer médico que você chegar lá e que tá de plantão é um hospital que é só maternidade. Então, são ótimos. Então, você vai estar bem assistida e tal. Mas não se preocupe. Se caso você não quiser ir hoje, você pode ir amanhã, não tem problema. Minha mãe já. Vamos hoje mesmo. Pegamos todas as coisas e fomos para o hospital. Chegamos lá. Acho que a gente chegou, era umas 11 horas da noite. Que a gente já podia ir no outro dia, mas a gente foi já no mesmo dia. Chegamos lá 11 horas. Quando foi 1 hora da manhã, rompeu a bolsa. Já tava tudo, já tinha feito exame, já rompeu a bolsa. E era quase 4 horas da manhã, eu já ganhei a Sophie. Meu Deus, cumprindo, né? Então, e aí quando eu fui sair, quando a gente saiu, que foi Meu pro Deus. quarto, a minha mãe lembrou. Eita Deus maravilhoso. Você se lembra da profecia que eu falei pra você que você ia sair desse hospital com seu bebê? Aleluias. Então, Deus cumpriu Aleluias. No lugar da dor, Deus te levou para o meu, te ao dar essa lugar da dor, alegria. Deus cumpriu o meu milagre, Oh, aleluias. né? Porque era o que eu mais queria. Aleluias. Mas era no tempo de Deus. Não era no meu tempo, não era no nosso tempo. A gente Aleluias. se planeja tudo, mas Aleluias. é no tempo de Deus. Então, quando eu saí dali, eu falei, realmente, Deus cumpriu o desejo do meu coração, não só do meu, mas dos meus pais, do meu esposo, né? Então, foi assim uma benção, Aleluias. Aleluias. Glória a Deus. Alessandra, eu lembrei quando o pastor Michael, ele esteve aqui e ele falou algo assim, né? Que quando Deus promete, mas ele não mostra o processo que nós temos que não. passar. Porque se ele nos mostrasse o processo, se ele nos falasse o processo, a gente diria, manda outra pessoa. Eu não. E a gente Só mostra o vê propósito. isso, só mostra O processo, o processo não, a gente mas ia falar, é não, no não quero. processo que a gente também tem um encontro com Deus, porque eu suponho que a sua fé foi modificada. Sim. Você foi assim um alvo de Deus dentro desse teu processo e com certeza você conheceu o Deus seu, porque pode ser que até então você conhecia o Deus do seu pai, da sua mãe, o Deus que fazia com que seu pai e sua mãe fosse um testemunho vivo para você. Mas dentro do seu processo ali de angústias, de tristezas, de expectativa, de um Deus que conduziu cada situação para contribuir para o seu bem, Sim. né? Porque, como diz a palavra dele, que finalmente todas as coisas, né, juntamente vai contribuir para o bem, né, do propósito de Deus nas nossas vidas. E é isso que a gente vê na sua história. Outra coisa que você falou que foi bem marcante aqui enquanto eu te ouvia é que aquele hospital que você foi levada para poder fazer ali a curetagem, né, para retirar o seu bebê das trompas e que também, né, você perdeu nessa situação uma das trompas, dificultando ainda mais a possibilidade de você ter um bebê, ou seja, matando de vez os seus sonhos. Foi também o hospital onde sua mãe foi uma profeta de Deus. E nós temos que ser isso ao redor das pessoas que estão passando por maus momentos. A gente precisa se deixar usar, porque às vezes a gente ouve certas coisas nas nossas famílias ou pessoas que nem são da família
tragédias que a gente encontra e a gente é crente junto com aquela pessoa e às vezes a gente se cala porque às vezes a gente não tem nem o que falar. E Na eu hora sei da que às dor, vezes né? o silêncio também às vezes é necessário em certas situações, porque às vezes a gente vai consolar e nem adianta, só Deus mesmo. Uhum. Mas tem momentos que a gente realmente tem que ser boca de Deus, ter a ousadia, ter a coragem de se levantar, crer no Deus que a gente serve, no Deus, como disse aqui o versículo que nós lemos no início do Salmo 113, que foi o versículo 9, que Deus ele faz com que a mulher estéril habite em família, que tenha filhos, que tenha família. E Deus cumpriu isso na sua vida. Deus usou tão maravilhosamente a sua mãe, e isso é tremendo. Sim, sim. Minha mãe nessa hora. E eles, eu me lembro que quando a Sophie nasceu, eles estavam numa sala e que passava ali na televisão as crianças que acabaram de nascer, né? E Jerry tinha saído para comprar lanche, porque a gente imaginava que não ia ter ainda o bebê, né? Que ia só ter no Uhum. outro dia. E aí eu me lembro que Jerry chegou, mas eles não viram que Jerry chegou. E quando Jerry foi perguntar por mim no centro cirúrgico, eles preocupados, Jerry saiu agora e ela já entrou no centro cirúrgico e tal. E aí quando Jerry chegou, ele já foi e perguntou por mim. Eles falaram: "Você já pode entrar se você quiser, você vai ver o parto?" Ele falou: "Vou". E aí ele pegou e entrou. E quando ele saiu do centro cirúrgico, que saiu já com a Sophie, que eles foram limpar e tal, quando minha mãe e meu pai viram, Jerry do céu, a Alessandra já tá no centro cirúrgico. Ele falou: eu já vi ela. Ah, Jerry, você não brinca. Você não tava aqui. Ele falou: eu tava lá dentro, Ana. Ela é a coisa mais linda. E aí nisso, aí minha mãe disse: não, mas ela nem ganhou ainda, mas bem na hora saiu na televisão assim. Sophie, filha de Alessandra. Ai, E eles Jesus, começaram a gritar no hospital. Era tipo uma sala de espera, que assim, alegria, bem grande. E eles, meu Deus, meu pai chorava. Meu Deus, meu que pai. alegria. E graças a Deus também meu pai apresentou na igreja, né? Que era já da família. Apresentou na igreja a Sophie. E foi uma bênção. Nossa vida e nossa família ficou completa. Amém, amém, glória a Deus. Também aí o que Deus tinha com a Maria Clara. Deus realmente queria que vocês tivessem essa menina aí no Uhum, coração de vocês, na vida de vocês, porque com certeza Deus tem um grande tem, propósito na vida da eu Maria creio. Clara. E dentro até desse propósito tem um pouco da vinda de vocês aqui na Espanha, que vocês já estão aqui Quase há 7 anos. 7 anos. E Deus até mencionou ela em algo. Eu gostaria que você contasse aqui um pouco pra gente Sim, sobre aí, isso. passado o tempo, a gente começou a. Já trabalhava numa empresa grande, e aí teve na Petrobras, e daí teve aqueles problemas na Petrobras, e começaram a mandar muita gente embora. E Deus começou a colocar no nosso coração de sair do Brasil. E a gente começou a conversar. Só que aí, mais uma vez, eu falava: se for da vontade de Deus, vai ser aceito pelos meus pais. Porque eu tinha tudo que ter a bênção do pai. Não que eu vivia em função disso. Eu conversava com meu esposo, só que eu queria a bênção deles, né? E começamos a conversar de sair do Brasil. E aí começamos a entrar em contato com quem já vivia aqui e tal. Um dia, e aí a gente foi fazendo as coisas, como dizia Jerry é muito prático, assim, ele é o que fala assim, a gente fala, mas ele executa, sabe? Então ele falou, vamos fazendo passaporte, vamos deixando tudo já Preparado. preparado, né? Se for da vontade de Deus, vai dar tudo certo. E assim foi. E a gente pegou, então já estava tudo preparado. E eu achava, a pessoa mais difícil vai ser o meu sogro, né? E o meu pai. Para concordarem. Pra concordar, pra, Porque né? vocês não queriam também vir Sim, a sem, gente assim, queria eles ter estarem, a bênção deles, né, né? de De acordo, né? acordo. Então a gente. E a gente conversou com meu pai falou: olha, vocês têm que ver o que que é melhor pra vocês. E eu falei: nossa, já.
Deus já tinha Já mexido aí no tá, já coração tá, deles. já tá abençoando. E aí, a mesma coisa com meu sogro. Eu me lembro que meu esposo falou: Olha, pai, não sei se o pai vai concordar, mas. E aí, assim foi também: Não, filho, você vai. Se não der certo, já, né? A gente sempre fez assim: se não der certo, você volta, não tem problema. Só que com filhos, a gente sabe que é mais difícil, né? Quando você vem sozinho, um casal, você é mais fácil. Com filhos pequenos ainda é mais difícil. E aí nós estávamos um dia na igreja e era culto das crianças. E no final do culto, a pregadora, que a gente não conhecia, que era de outra igreja, chamou as crianças para frente. Então ela falou assim. E aí a Maria Clara foi. A Sophie tinha 1 aninho e pouco. E a Maria Clara foi lá para frente. E ela falou assim: Quem que é os pais dessa criança? Ela chamou a Maria e falou: Quem que são os pais dessas crianças? GR desceu lá da secretaria, que na época era secretário da igreja, e nós já tava com tudo pronto, mas ninguém sabia. E aí ela falou assim, aí chamaram o GR lá na secretaria, GR, estão chamando o pai da Maria Clara lá embaixo. Daí ele desceu. E aí a irmã falou assim, essa menina, Deus colocou para vocês, mas ela não sabia, ela não conhecia a nossa história. Ela falou assim, Incrível. Deus deu essa menina para vocês cuidarem. Mas ela não pertence a vocês. Meu Deus. Ele falou. E ela falou assim, mas ela vai andar por muitos países. Glória a Deus. E vocês vão ver o mover de Deus na vida dela, Aleluias. através dela. Então, ali foi também para nós uma confirmação. Que era a Aleluias. primeira vez que a gente estava. E aí eu falei, Jerry, mas ninguém sabia, ninguém entendia, ninguém. Ficaram assim, né? Pensando, talvez mais tarde ela vai. Não, mas ela falou bem assim, ela é uma escolhida. Aleluias. E ela falou bem assim, cuida dela, porque a, o propósito que eu tenho na vida dela é muito grande. Mas que o inimigo vai tentar tirar ela de todas as formas do alvo. Mas ele não vai conseguir. Então, quer dizer, a Maria Clara não era para ter nascido, mas Deus deu ela para nós. Aleluias. Deus deu para nós cuidar e ela vai ser uma benção. Como ela, a Sophie, claro, também. Minhas duas princesas. Aleluias. Aleluias. É que cada uma tem um propósito, né? Na verdade. Você mencionou a Sofia, né? A gente tem que ir falando da Maria Clara porque foi o começo do seu propósito. Deus trouxe ali com um propósito, mas claro, Sofia com certeza tem ali o seu propósito. Sim. E a gente vê aí, Alessandra, que Deus, né? Deus realmente ele é um Deus de propósito, né? Que nada é sem, como é que a gente pode dizer? Nada é sem sentido. Até as coisas mínimas que a gente acha que não tem sentido. Imagino ali o diabo, né, quando Maria Clara foi gerada ali no ventre da sua mãe biológica, pensando que era um plano que não ia dar certo, que Deus não tinha propósito, que nasceu de repente, você não conhece a história, na verdade, né, Não. da mãe, mas pela condição de adoção, a mãe ofereceu, né, já para adoção, então significa que a história dela, como de milhões e milhões de pessoas, né, de crianças, não seria uma boa história, né? A gente não sabe se foi fruto de um esturupo, né? Esturupo, se foi, não sei, né? Prostituição, seja lá o que tenha sido, né? Que não compete a gente aqui analisar e nem saber. Mas como imaginar isso? Que o diabo pensou que era um plano falido, que era mais uma, né? Improvável, né? Mas como Deus ele é expert, né? A Em gente vê pegar o aqui, né? improvável, pegou ali Moisés, que nasceu em um tempo de matança, onde Faraó queria acabar com todos os meninos, e o diabo pensando, esse daí vai para o rio Nilo, vai, né, naufragar ali, vai morrer, vai ser afogado, vai ser levado pelas correntezas. Mas Deus ele estava desde o início ali, conduzindo aquele menino
que ia ser usado grandemente, né, Sim. na obra de Deus. E assim eu tenho certeza que será na vida da Maria Clara, né, enquanto ela estava sendo gerada, fecundada, só Deus sabe de que maneira Eu tenha falo para ela sido. que ela já estava sendo cuidada por Deus desde Aham, o ventre. aham. Sim, Desde o ventre ela já estava sim, sendo cuidada por sim. Deus, né? Preparada, Preparada, né? Preparada. escolhida, né? Escolhida desde o Desde ventre o da sua ventre. mãe, como diz Jeremias. Desde Porque o se a ventre da gente sua for mãe, pensar, todo o processo foi tudo contribuindo e para todo também esse assim momento. todo diferente do que a gente achava. Uhum. A adoção é muito complicada. Então eu falo assim, já era Deus nossa, favoreceu vocês em já todas as era coisas, para porque ser quando nossa. Deus tem projeto, a gente vê que a pessoa vai ali gozando do favor de Deus. Uhum. A rainha Esté, por exemplo, quando ela chegou ali para ser escolhida entre as muitas meninas para ocupar o lugar de Vasti, diz a Bíblia que ela alcançava o favor dos eunucos do rei, alcançou o favor do rei. A gente vê também essa história com José. José no Egito, ele alcançou o favor de Potifar, na casa de Potifar, ainda que depois a mulher de Potifar tentou aí complicar a situação, mas não adiantou, porque escolhido é escolhido e É, Deus cuida e Deus se faz responsável. Depois ele foi para a prisão inocente e mesmo na prisão ele alcançou o favor do carcereiro. Ou seja, um escolhido de Deus, ele é marcado por sinais. Ainda que o diabo quer uhum. titubear, o diabo quer tentar, né, provar o contrário, abortar o plano de Deus, mas quando o escolhido é escolhido, ele não tem escolha. Deus cuida. Amém. Amados, a gente está chegando aqui, né, ao finalzinho, mas antes desse finalzinho, eu quero aqui deixar mais esse espaço, Alessandra, para que você possa falar um pouco aqui ao coração das pessoas que estão ouvindo. Esse testemunho tem endereços, não vou dizer no singular endereço, eu digo endereços, certo? Tem corações que vão receber essa semente, tem corações que já nem tem mais a semente, já tá a plantinha, e que essa plantinha já estava morrendo, e que esse testemunho hoje foi água para que essa planta continue Nossa, isso. crescendo. Para que essa pessoa esteja certa, convicta de que ela não é um erro, de que ela não é um projeto sem sentido, que Deus está conduzindo todas as coisas, mesmo as coisas que você não entende, Deus está conduzindo para te levar para viver o propósito. Não é verdade, Alessandra? Sim. O que eu deixo para as pessoas é que a gente faz um planejamento, mas é Deus que faz o perfeito, né? Então, a minha vida sempre, como digo, sempre foi, e eu acho muito importante, temer, respeitar e, e obedecer os pais. É o que a gente Aleluias. hoje tenta passar para nossas filhas, né? Essa obediência, esse temor, porque eu temia a vontade de Deus. Aleluias. Mesmo sem entender que os planos, os projetos não eram na hora certa, como eu queria, como eu planejava, mas eu tinha certeza que Deus ia fazer o melhor, né? Aleluias. E assim foi, tá sendo desde que também a gente chegou aqui nesse país, não foi da forma que a gente imaginou, não foi mil maravilhas, mas assim, até aqui Deus tem cuidado de nós, Aleluias. de mim, da minha família, do meu esposo, Aleluias. tudo. Deus está no comando das nossas vidas e no controle. Aleluias, aleluias. Amados, ela tá falando aqui no esposo dela, né? Nesse homem de Deus, que de verdade é um homem de Deus. Congregamos juntos na mesma igreja, como eu havia falado no início. E ele vai estar aqui no próximo programa, dando o testemunho dele. Também é um testemunho tremendo, o testemunho do teu esposo, do irmão Gerry.
Então, vocês ficam aí ligadinhos para também serem abençoados. Amada, quero agradecer. Primeiro, agradeço a Deus por essa oportunidade. Sabe, irmã Alessandra, eu tenho dito para Jaile, nossa secretária, o Alex e a nossa fotógrafa Ju, que é uma bênção, né, que Deus nos deu, que está agora junto com a nossa equipe. E antes de começar, né, às vezes a gente fica conversando um pouco. E eu comentei com a Jaile e o Alex outro dia que nós somos abençoados. Nós nos sentimos privilegiados por Deus para estar nesse programa. Sim. Não por nada, mas pela oportunidade única, maravilhosa que Deus nos está dando de ouvir testemunhos como os seus, como o teu. A gente sai daqui mais edificado, a gente sai mais forte, porque o testemunho não fala só com vocês, o testemunho já começa aqui no estúdio. A gente já sente a graça, a gente já vê Deus aqui no estúdio, né? Então, muito obrigada, né? Obrigada, Deus, pela vida da tua serva, por esse testemunho, pela vida da Maria Clara, pela vida da Sophie, por tudo que o Senhor fez, Alessandra, na tua vida e por tudo que Deus ainda vai fazer. Amém. Porque Ele ainda tem muito mais coisas. A estrada é longa. E você vai acompanhar sua filha, suas filhas em muitas coisas e assim como sua mãe acompanha, né, com certeza você também vai acompanhar e vocês vão ter também a oportunidade de ser boca de Deus na vida de Maria Clara e na vida de Sofia, assim como sua mãe foi na sua vida. Amém. E isso, que Deus te abençoe grandemente. Então, isso, a gente vai finalizando aqui. Quero convidar vocês a estarem aí na expectativa da próxima terça-feira, às 19 horas aí no Brasil, às 00 aqui na Espanha, a estar acompanhando os nossos programas que são assim edificantes. Inscreva-se, compartilhe e nos ajude aqui no nosso canal. Quero repetir algo que tenho dito para vocês, porque faz muito sentido essa frase para mim, que é o seguinte: os sonhos não envelhecem. Que Deus os abençoe. Espero vocês na próxima terça-feira, às 19 horas.